Você já se perguntou qual a melhor época do ano para viajar para Disney? Você sabia que dependendo da época que você escolher, seu aproveitamento nos parques e no restante da cidade pode cair pela metade? Então acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como fazer essa escolha da forma correta. Olá, eu sou Daniel Freire, criador da Trip to Orlando, e tenho ajudado centenas de pessoas todos os dias com os meus mais de 11 anos de experiência viajando para a Flórida. E hoje eu quero revelar para você qual o melhor período do ano para se fazer uma viagem para Orlando. Antes disso, já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal que vem muito conteúdo legal por aí. E para ficar sabendo toda vez que eu postar um vídeo novo, ativa também aqui o sininho de notificações, tá logo aqui embaixo, é super rápido. Quando você começa a organizar sua viagem para Orlando, é natural que sempre surja essa dúvida. Afinal, qual a melhor época, qual o melhor mês, qual o melhor período para fazer a minha viagem? Eu vou te ajudar agora a descobrir essa resposta de uma forma muito prática e muito rápida. Na verdade, eu vou abrir as minhas estratégias pessoais para você saber como é que eu faço para escolher sempre o melhor mês para viajar. Bom, a primeira coisa que eu gostaria que você fizesse é tentar entender em qual desses dois grupos você se encaixa. Você é daqueles, número 1, que não pode escolher a data para viajar? Por exemplo, se você estuda ou se você tem filhos que estudam, geralmente você precisa esperar então as férias escolares, ou as férias da faculdade, ou as férias dos seus filhos, para então poder fazer a viagem. Geralmente para esse grupo de pessoas que não pode escolher qualquer data para viajar, então teria que ficar restrito aí a um período, por exemplo, de dezembro e janeiro, ou julho, né, que geralmente são os períodos de férias escolares. Ou então pode ser que você esteja aí no número 2, que é o grupo das pessoas que podem escolher. Se você disser, eu posso escolher, então o que eu vou te mostrar agora é para você, porque aí você vai poder ter condições de entender quais são os critérios, né, para você decidir qual é o melhor mês da sua viagem, ok? Bom, os dois principais critérios que eu utilizo são lotação e clima. Lotação do quê? Lotação dos parques, lotação da cidade, e o clima, temperatura, se vai estar mais agradável, menos agradável, mais frio, menos frio, mais calor, enfim. Geralmente são os dois principais critérios que eu utilizo para tomar a decisão de qual a melhor época. Vamos dar uma olhada então nesse gráfico agora. Esse gráfico aqui ele é um gráfico fantástico, porque ele está mostrando para a gente o ano inteiro em Orlando, e está mostrando também duas componentes diferentes. Nas barras vermelhas nós temos o volume de lotação dos parques, tá? É claro que quando você mede a lotação dos parques, você pode refletir o mesmo comportamento para a lotação na cidade, nos restaurantes, nos lugares públicos, shoppings, enfim. Então, aqui temos na barra vermelha a lotação dos parques. E nas barras azuis, nós temos então a temperatura, lembrando que tudo isso aqui são dados médios dos últimos anos na cidade de Orlando, na Flórida. Bom, e daí que eu tenho isso? Como é que eu faço para começar a interpretar esse gráfico e tomar a melhor decisão? De cara, vou te convidar a olhar para as barras vermelhas. Vamos dar uma olhada na lotação. Se você reparar bem somente na parte vermelha agora, você vai ver que as duas barras que se destacam das demais são as barras de junho e de julho. Então vamos marcar aqui esses dois meses. Esses meses são os meses mais lotados em Orlando. Pô, Daniel, mas em dezembro que tem o Natal da Disney, em janeiro que tem férias, também são meses lotados. Veja, por exemplo, que janeiro é mais lotado do que fevereiro. A barra está maior do que fevereiro. Veja, por exemplo, que dezembro é mais lotado do que outubro. A barra está maior do que outubro. Mas junho e julho são meses que acabam tendo maior índice de lotação nos parques. Isso acontece por uma série de fatores. Os principais são, nesse período, os americanos também têm férias escolares. E a Disney, né, viajar para Orlando, para muitos americanos também é um acontecimento, é uma viagem. Apesar de eles estarem no mesmo país, eles se deslocam muito das suas cidades de origem para viajar para a Flórida, para passar férias de verão, então, nesses períodos. Sem contar que são férias também escolares, por exemplo, de outros países, como por exemplo o Brasil. Então muita gente viaja em julho e isso faz com que a cidade fique muito lotada, os parques fiquem muito lotados. Não é que você não vai conseguir aproveitar, mas você vai aproveitar menos. Por isso, como a gente escolheu um critério de lotação para determinar os melhores meses, junho e julho não são meses recomendados. Mas lembre-se sempre daquilo que a gente falou anteriormente. Mas eu só tenho esses meses. Aí não tem o que fazer. Você vai, com certeza, você vai aproveitar a viagem, vai ser super bacana para você também. Mas se você puder evitar esses meses, eu recomendo que você evite porque são muito lotados. Bom, se a gente olhar agora nas barras azuis, a variação é um pouco menor do que com relação à lotação, né? Fica um pouco mais difícil de perceber quando é mais quente, quando é mais frio e tudo mais. Mas eu já fiz uma análise aqui para você e já vou te entregar de bandeja essa resposta.
Então temos o Olaf aqui, olha, nos meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro. Basicamente, né, o período de frio em Orlando começa ali no final de outubro, começo de novembro, passa por dezembro, que é inverno, janeiro, fevereiro, no final de fevereiro, comecinho de março, o frio já está passando e basicamente ali na segunda quinzena de março já volta a ficar calor. Então olha só, com isso a gente já tem dois critérios que a gente está olhando aqui nessa tela, lotação junho e julho e meses mais frios, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Bom, mas eu quero acompanhar o Natal da Disney. Bom, então isso daí é um outro critério. Se você quer acompanhar o Natal da Disney, não tem jeito, vai ter que ir em dezembro mesmo. Mas se você quer escolher um mês que seja menos frio e seja menos lotado, sobra então para a gente ver aqui os meses de março, abril e maio, agosto, setembro e outubro. Bom, e agora? E desses meses, quais são os mais recomendados? E para finalizar a nossa análise, a gente tem então essas setas mostrando onde o amarelo é o mais moderado e o verde é o mais vazio, tá? Quando eu falo vazio, não quer dizer que o parque vai estar vazio, isso nunca acontece, mas ele está menos lotado. Bom, nos meses de março e nos meses de agosto, são meses que estão menos lotados do que junho e julho, porém, eles ainda têm uma certa lotação. Então, por exemplo, em março e fevereiro é um mês mais tranquilo de lotação, mas está frio, como a gente viu. Em março, o que acontece? Tem alguns feriados locais nos Estados Unidos e o americano ele acaba viajando para a Flórida para passar esses feriados e até os residentes locais ali de Orlando acabam indo mais no parque nessas ocasiões. Então em março tem algumas datas que você tem que ficar esperto porque pode acontecer de estar mais lotado do que em outros meses, tá? Por isso que eu coloquei a seta amarela. O mesmo acontece em agosto. Muita gente viaja em julho, por exemplo, na segunda quinzena para aproveitar o final de julho. E essas pessoas acabam entrando um pouco ali no mês de agosto, então agosto é um mês que tem que tomar cuidado, que tem épocas que ainda estão um pouco lotados os parques. Se você pode escolher o mês de viajar e quer viajar com tranquilidade, então a minha recomendação vai onde estão as setas verdes, os meses de abril e maio, que são meses que é um calor, mas é um calor assim que é suportável, né? Diferente ali de julho, que é muito, mas muito calor mesmo em Orlando. Então já está calor ali abril e maio, você vai conseguir aproveitar dias quentes, vai conseguir aproveitar a piscina do hotel, vai conseguir nos parques aquáticos e vai ter menos lotação nos parques. E depois lá nos meses de setembro e outubro a gente volta a ter a seta verde, são meses com menos lotação e são meses onde o clima está agradável. Somente no final de outubro começa a ficar um pouco frio, mas se você não se importa com isso, ainda é um mês super tranquilo, clima agradável, ameno, dá para aproveitar numa boa cidade de Orlando. Então é isso, os meses que eu mais recomendo são abril, maio, setembro e outubro, baseado nos critérios de lotação e temperatura, lembrando que são meses de baixa temporada, então tem outro fator que eu nem considerei aqui, mas geralmente os preços são mais baixos do que meses de alta como janeiro, junho, julho e dezembro, por exemplo. E uma outra questão que eu devo colocar para você, já que a gente está falando de clima, é que geralmente as temporadas de fenômenos naturais, né, climáticos lá na região da Flórida, por exemplo, furacões, começam ali no final de agosto e vão até o final do ano, tá? Eu já viajei em setembro, já viajei em outubro, já viajei em novembro e nunca peguei nada disso. O ano passado, por exemplo, teve 1 ou 2 dias ali que o pessoal de Orlando ficou em alerta pela passagem do furacão. Então pode acontecer, pode não acontecer, é um mês que está mais propício por conta do clima, tá? Por conta das mudanças, das variações climáticas ali na região. Mas enfim, é só um ponto de alerta. Isso, por exemplo, para mim nunca influenciou tanto, estou falando de mim agora. Eu gosto muito dos meses de setembro e outubro porque são meses que tem menos lotação, é mais barato e são meses agradáveis para viajar, na minha opinião. Então, como eu tenho que te dizer todos os critérios, fica aí ao seu critério escolher o mês, mas está aí a minha estratégia, então espero que você consiga tomar a melhor decisão baseado nessas estratégias que eu passei para você hoje. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aqui seu like e compartilhar com seus amigos que querem conhecer a Disney, que tem o sonho de ir para Orlando. Com certeza esse conteúdo vai ajudar bastante eles também. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, todo vídeo novo que eu postar, você já vai ficar sabendo em primeira mão. Então valeu, por hoje é isso. A gente se vê no próximo vídeo.